Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um Voice Over. No Voice Over de hoje eu vou narrar como foi a minha última aula com o Ricardo, que na verdade já faz um tempinho. Foi antes de todo esse problema com o coronavírus e toda a quarentena que nós estamos presos em casa. Bom, gente, nesse meu treino com o Ricardo, eu confesso que eu tava um pouco nervosa no começo porque eu tinha bastante plateia. Eu tinha levado alguns amigos meus e sempre quando me assistem, eu começo a ficar um pouco nervosa e eu começo a querer fazer tudo perfeito. E quanto mais perfeito eu quero fazer as coisas, menos eu consigo. Logo de cara, eu já estava tentando armar o Ricardo, trazer ele para minha mão e fazer ele abaixar a cabeça. Mas um problema que eu tô tendo ultimamente é que eu tento fazer isso mais na mão do que na perna. E não é assim que funciona. Quando você quer trazer um cavalo para você, você usa a perna. Você usa a perna para empurrar ele e a mão para voltar ele, mas a mão no bridão tem que ser mais leve que a perna. O cavalo precisa ceder a cabeça no bridão e não você puxar ele para trás. Se você fizer ele se dobrar puxando ele para trás, se transforma em roucura, e roucura é prejudicial para o cavalo. Conclusão. Eu estava tentando fazer o mais leve possível, eu dava voltas e voltas e círculos e cortava a pista na diagonal. E o Ricardo simplesmente não queria colaborar comigo hoje, ele não queria abaixar a cabeça e ele não queria ficar apoiado do jeito que eu queria. E isso começou a me preocupar. Meu nervosismo acabou piorando a situação. Quanto mais nervosa você fica, menos você consegue fazer as coisas. E foi aí então que eu passei a não conseguir fazer mais nada no aquecimento. Eu comecei a aquecer ele de uma forma que eu não gosto, né? Com a cabeça do cavalo sendo o ponto mais alto. Eu gosto que a cernelha seja o ponto mais alto. Passado um tempo, depois de trotar muito trote sentado, trote reunido, trote estendido, o Ricardo começou a apoiar um pouco mais na rédea. Depois dele acordar, se esticar, começou a usar os músculos e começou a apoiar no bridão. Então foi bem mais fácil para mim apoiar ele dessa vez, porque eu apoio muito melhor quando eu tô no trote sentado, e no trote sentado eu empurro o cavalo muito melhor. Então ele abaixa a cabeça e se apoia sobre o bridão. E depois de muito trote eu consegui fazer ele ficar apoiadinho na minha mão por um curto período de tempo, na verdade. Nesse primeiro aquecimento, vocês vão ver que demorou bastante para isso acontecer. Pessoal, esse voice-over é da aula, que foi a aula mais picotada do canal. E por que essa aula foi tão picotada? Porque, primeiramente, foi muito aquecimento, muito trote, muitas transações, muito tudo. E eu sei que vocês não gostam muito dessa parte, eu sei que vocês gostam mais do salto. Mas, geralmente, o hipismo, você mais trabalha o cavalo do que salta, e é muito melhor isso. E quando a gente tem menos salto do que trabalho, eu picoto o treino inteiro para não deixar muito chato para vocês. Muitas pessoas pediram para eu fazer a postagem do treino completo, então aqui estamos nós. Eu vou publicar esse treino completo como vocês estão vendo aqui, com o meu voice over, que eu acho que vai ficar bem interessante. Foi aí que o Ricardo começou a apoiar. Outro motivo pelo qual eu tive que picotar bastante aquela aula é porque na minha lista de edição eu tinha vários e vários treinos para editar. Então eu tinha que lançar esse, principalmente, que tinha sido o primeiro treino, o mais rápido possível. Então eu editei ele o mais rápido possível, da melhor forma que eu consegui e postei. Eu não estou gostando do meu trote sentado. Eu não estou gostando da minha postura no meu trote sentado. O ideal de um trote sentado é que a sua cintura mexa, seu corpo fique colado na sela, mas a sua batata da perna e pé fiquem soltos para ter contato com o cavalo. Porém, o que está acontecendo é que o meu pescoço e ombro estão se mexendo também. Como a minha câmera não é muito estabilizada, vocês não vão conseguir perceber isso de cara, mas se vocês notarem isso está acontecendo e eu preciso muito arrumar isso com urgência. Bom, nessa hora o Ricardo estava bem apoiado na minha mão, eu estava gostando bastante de como ele estava e como ele estava impulsionado. Só que a gente estava num trote muito curtinho. Toda vez que eu alongo o trote, ele levanta a cabeça. Eu tento fazer de tudo, tô tentando trabalhar bastante, principalmente no galope, estender o galope sem que ele se abra.
mas é complicado. Outra coisa que eu tô fazendo bastante também, e eu não tô gostando, foi uma coisa que aconteceu principalmente alguns treinos atrás, quando eu saltei o Hícaro na pista pequena. Quando eu coloco em curvatura, às vezes eu coloco em curvatura demais e acabo não percebendo isso. Eu não sei por que motivo acontece do fato de eu não perceber isso. Mas eu não tô gostando da quantidade de curvatura que eu tô colocando. Acho que isso atrapalha o galope dele. No trote, eu não coloco tanto em curvatura. Eu acho que coloco o suficiente. Às vezes eu exagero um pouco. Às vezes passa um pouco do ponto. Mas no galope tá cruel. E eu preciso me policiar bem mais pra isso. Já viu? Já vi de você no online. Você jogando certo. Acho que o lado que o Hícaro é mais fácil é o lado esquerdo. Então vocês podem ver que ele não estava muito apoiado na minha mão do lado direito e assim que a gente mudou de mão pro lado esquerdo, ele ficou bem melhor. Todo cavalo tem um lado mais fácil e geralmente é o lado esquerdo. Na terceira eu comecei. Mas ainda assim eu fiz um trabalho muito para trás com ele. Eu precisava trotar ele muito mais. Precisava de um trote muito mais amplo do que o que eu estava tendo. Eu joguei 2 vezes contra a Nath, né? Também foi por Jesus. Porque, tipo, eu tava quase ganhando. Aí da primeira vez que eu fui lá pra. As 2 vezes, na verdade. E aí a preta caiu também. Ô, que horas começa lá? Porque a partir das 4 da tarde. Às 4. É. Mas provavelmente o povo vai chegar, acho que por uma das 7, eu acho. Até lá. Quer jogar? Nossa, você é muito viciado, mano. Cai fora. Jogar LOL. Você quer jogar lá? LOL eu vou. Tá. Deixa eu explicar. Quando voltar, eu vou pra casa pra almoçar. Eu tô com um monte de fome e se eu não comer, eu posso não. Porque eu tô desde antes do beisebol. Aí, enquanto eu faço isso, já chega na sua casa e Geralmente eu tô tendo bastante problema com as celas que eu uso. No último treino, onde eu fui pra pista menor, eu usei uma cela que me empurrava pra frente, porque a parte de trás dela era muito alta. E nesse treino eu usei uma cela que era gigantesca pra mim, e eu fiquei com muitos cortes na perna. Eu gostei bastante desse galope no Hícaro e da forma que eu trabalhei o galope nesse treino. Foi bem melhor, na verdade. Se ela estava escolhendo a coisa certa para a faculdade, entendeu? O que eu mais estava tentando fazer com ele era aumentar o ritmo do galope, aumentar o tamanho da passada do galope sem que ele levante a cabeça e se arme. É um bagulho que tira muito do seu. Eu queria muito poder montar o Hícaro mais de uma vez na semana. O maior problema dele é que ele treina praticamente a semana toda. De quarta-feira em diante ele tá treinando. Então muitas pessoas montam nele de formas diferentes. Eu não consigo deixar ele do meu jeito. Eu tento fazer isso no próprio sábado quando eu treino para eu saltar do jeito que eu prefiro. Mas é muito difícil. Porque geralmente ele esqueceu ou aprendeu coisas novas ou aprendeu até mesmo coisas erradas. Hícaro trabalha com alunos.
diadema até que era facinho. Esse galope foi muito bom. Só que eu acordava 4 da manhã, né? Pra estar lá às 6. Por mais que pra manter a perna, eu fiquei com uma postura estranha. Pra manter o contato da perna de dentro, eu fiquei com uma postura Tem muito TI lá estranha. agora? Tem, ela tá forte, tem. Então tá bom. Mas só tem Ele geralmente tem muita administração, dificuldade galopando pro lado educação direito, física, mas essa foi uma das psicologia melhores básica. vezes em que ele galopou pro lado direito. Tá tendo TI, tipo. Lá não é paga, né? É fácil entrar. A gente começou a saltar e por algum motivo eu posso até ter encontrado a distância nos primeiros saltos, mas depois eu parei de encontrar no salto vermelho e não consegui mais. Nesse primeiro salto não dá pra ver em vídeo, mas o Ricardo foi empurrando pra fora e eu quase não consegui centralizar esse salto, foi bem complicado. E o meu professor perguntou se eu vi os cones e eu realmente não tinha visto os cones. Que é agitadinha, rapidinha. Muitos dos meus saltos foram assim, embaixo, com meias. O Ricardo começou a puxar pro lado esquerdo e eu comecei a ter que fazer manobras estranhas para conseguir trazer ele para dentro dos cones. Vocês vão ver que a pior parte disso foi que ele começou a puxar pro lado esquerdo na maioria dos saltos. Eu saltava muito perto do paraflanco e eu odeio saltar muito perto do paraflanco, ainda mais porque eu não enxergo direito e sempre fico com medo de que as minhas pernas batam. Muita gente ainda me pergunta se a minha visão voltou a 100% o que era antes. E não, ela não voltou a 100% o que era antes. O que aconteceu foi que eu me acostumei com como ela está. Nossa, soltando alto, né? Uhum. Eu canto ali. Quando meu professor falou que eu não precisava empurrar mais, por algum motivo eu voltei ele. E aí a gente teve essa longa estranha. Ai, Zé B. O que me fez perceber só que as minhas pernas estão firmes e que eu tô bem equilibrada. Mas não é bom isso ficar acontecendo, né? De jeito nenhum. E novamente eu não passei por dentro dos cones que eu deveria ter passado. Tem gente que já vê de longe. Seria o ideal, mas ela não consegue. Por o Ricardo estar puxando pro lado esquerdo, por eu não ter feito nenhum trabalho com ele indicando que não era pra ele fazer isso, eu não consegui entrar na linha e tive que fazer essa volta. Eu precisava passar por ali todas as vezes que saltasse o obstáculo rústico, mas eu não estava fazendo isso. Esse foi um salto muito bom. É muita técnica, né? Muita informação. Quando eu ia entrar no duplo, a Stephanie foi cortar a pista na diagonal, a gente não se viu e acabou que eu tive que fazer essa volta de novo. Aê. Eu tenho um pouco de medo secreto de duplos. Eu tenho medo do Ricardo não conseguir cobrir e dar uma meia ou sair muito antes.
algo dar errado. Às vezes eu acabo correndo demais e às vezes eu acabo chegando muito perto do primeiro obstáculo do composto, porque eu tenho muito medo de que ele não consiga cobrir se eu chegar com uma distância boa ou longa. Pro Ricardo não puxar pro lado esquerdo, meu professor colocou um pedacinho de obstáculo no chão. Só que ele olhou e deu esse salto enorme que quase me jogou pro outro lado. Não foi uma pista que eu gostei das minhas distâncias. A maioria delas ficou para baixo. A maioria delas, isso não é bom. Outro salto muito bom nessa paralela. O obstáculo que eu mais consegui encontrar a distância. E como vocês podem ver, eu não estava conseguindo me encontrar com essa serra. Às vezes eu acabava ficando de pé. Simplesmente porque eu não achava um jeito de sentar nela e acompanhar o galope. Foi bem estranho. Bom, pessoal, muito obrigada por assistir mais um voice-over de uma aula completa com o Ricardo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e quer ver mais vídeos como esse. Ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!